o Falando em Cripto, depois de 2 semanas, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou Fernando Gouveia e, como sempre, tenho aqui comigo o meu parceiro e host, Adriel Gavaza. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Gente, antes de começar, a gente começar a realmente conversar, eu quero pedir desculpa para nossa audiência. Ficamos 2 semanas offline por alguns motivos. Na primeira semana, porque o WhatsApp caiu, o Facebook caiu, o Instagram caiu. Eu estava Verdade. incomunicável com o Adriel e nós tínhamos um problema de comunicação. Eu não tenho e-mail do Adriel. Inclusive, a gente não corrigiu isso, né? Se caísse hoje de novo, a gente estava ferrado. A gente não conseguiu se falar. Então, né? Ficamos incomunicáveis e não conseguimos gravar. Não, Acho que eu foi acho bem que, na no dia verdade, que caiu. a gente até tem um e-mail, eu acho, mas eu nem pensei nisso, cara. Eu uso e-mail de verdade tão pouco, cara. É assim, bem pouco mesmo. Eu Eu nem uso, pensei mas na eu possibilidade. não lembrei de ter o sei. Eu nem sabia, enfim. Enfim, já foi. É, E semana passada, o senhor Adriel voltou para o Brasil. Se ele quiser comentar isso depois, ele comenta. E technical temporariamente, né? problems. Technical Temporariamente. problems semana passada. O Adriel estava É, sem internet no Brasil. é. Foi na segunda-feira eu cheguei, fiquei em Guarulhos e a internet do hotel tava bem ruim mesmo, não dava para gravar. E aí, quando eu cheguei aqui, onde eu tô aqui agora, não quebrou a fibra da internet, bem no dia que eu cheguei, foi na terça-feira dessa semana passada, e aí não deu para gravar, simplesmente não deu para gravar, e aí a gente decidiu, como já era quarta-feira, né, quando voltou a internet, a gente decidiu já tá no meio da semana, melhor a gente pegar no início da próxima semana. Então, desculpa, pessoal, mas estamos aqui de volta agora e vamos tentar sempre manter o semanal funcionando. É a nossa E intenção, tá, gente? né, eu voltei todo o Brasil, mas não voltei a morar, né? Estou temporariamente aqui, passando um tempo com a minha família e tudo mais. E logo mais tô saindo também. O Adriel não vai falar para onde ele está indo, porque, né, ele não quer ninguém atrás dele. Antes da gente começar também, aliás, começando já, né? Eu tô logando aqui na Binance para ver quanto tá o Bitcoin agora, para a gente falar agora. O Bitcoin agora está em 61.710. Estamos bem próximos do all-time high, mas meu pai ainda está no prejuízo. É quase todo mundo no lucro, menos o pai do Fernando. Meu pai comprou a 62.500. Ontem chegou a Desgrama. ficar positivo, hein? Hoje até também ficou positivo, hoje também. Hum, hum. Vamos Mas aí, zero a Adriel, você zero. acha, você acha que essa semana quebra? Cara, aparentemente está num ciclo de alta. Se a gente dá uma olhada usando ondas de Elliott, né? Varia muito de análise para análise, né? Mas pelo que eu vi, pela minha análise, parece que está num ciclo de alta. Claro, como todo o ciclo tem suas correções pequenas, mas eu acredito sim, cara. Eu acredito que a gente chegue a romper ali a casa dos 73, dos E, 63, e 65. rompendo é lua. Rompendo é lua, né, não? Ah, deve ter correções, né, cara? Pequena correção. Sempre vai ter gente realizando lucro, né? Talvez seu pai venda com medo, quando ele talvez ele venda com medo. Pai, eu sei que o senhor está escutando esse podcast, não vende, pelo amor de Deus. Mas sempre vai ter pessoal realizando lucro, né? Então, pequenas correções. Mas acredito que, cara, a minha expectativa é de pelo menos a gente fechar nos 70 mil até final do ano, isso sendo bem conservador. Então, eu tô animado, tô com pensamento positivo, tô bem animado com o que tá para vir aí. Só um parênteses para o pessoal que vê a cotação do Bitcoin em reais, nós estamos falando em dólar, tá? Dólar americano. Então, se Isso, você estiver isso. vendo estiver acompanhando sempre em real, vai estar meio distorcido. Eu aconselho você se você fizer isso de acompanhar em real, muda, acompanha em dólar, porque essa é a cotação real. Porque quando você acompanha em real, calma, vírgula, acompanha em real, você está vendo com a oscilação de preço do dólar, dólar com real. Então, o interessante para Isso. você ver realmente o preço do Bitcoin é você sempre acompanhando em dólar. Todas as commodities no mundo são cotadas em Sim, dólar, tá? Então, é isso. interessante que você veja em dólar. Muito bom, falamos do all-time high, então vamos começar shareando o screen aqui para nós comentarmos algumas notícias. Quer comentar alguma coisa antes, Adriano, da gente começar aqui? Não, vamos já falar das notícias. Tem muita coisa interessante aí rolando, cara. Eu quero começar dessa aqui, essa aqui.
Fim do dólar. Vladimir Putin, para quem não sabe, o manda-chuva da Rússia, diz que criptomoedas têm o direito de existir. Putin acredita que as criptomoedas têm valor, mas ele não está convencido de que elas possam substituir o dólar americano na liquidação de transações de petróleo. Uh, Fazendo um parêntese sobre essa notícia, tá? Chegou-se a cogitar aqui na Europa, porque tudo que o Putin fala aqui na Europa vira manchete. Uhum. Chegou-se a cogitar que ele deu essa declaração por conta dos petrodólares. E como a gente sabe que quem comanda a produção de gás natural aqui é a Rússia, É a então Rússia. talvez fosse uma jogada para tentar desvalorizar o petrodólar e valorizar um pouco mais o gás natural da Rússia, né? Mas, em contrapartida, nós sabemos que a Rússia já proibiu, que nem a China, né? Proibiu o Bitcoin milhares de vezes lá. Então, uma declaração dessa do Putin, por mais que seja um blefe, é muito interessante, né, André? Não, eu acho, eu ia falar a primeira coisa, contraditório com a última, uma das notícias que a gente até comentou, acho que 2 ou 3 semanas atrás, e ele vindo agora falar disso. Mas eu acho que é estratégia, cara, é jogada, como você falou. Então, uma jogada dele. E vale lembrar, assim, uma coisa bem interessante, cara, tem, falar, não é conspiração, mas rumores de que o homem mais rico do mundo, né, seja um dos homens mais ricos do mundo, seja o Putin, né, porque de não ter a fortuna dele declarada. Então, me faz até pensar se ele tem Bitcoin, se ele tem alguma moeda, o que que ele tem, entendeu? Mas é interessante, cara. Não, acho que não vai mudar muita coisa no jogo, acho que é só mais um marketing ali deles para tentar fazer isso que você falou. E a Europa toda, cara, é muito dependente da Rússia, né, cara? A Rússia tem um poder imenso nas mãos ali. Falo com propriedade, tá? Nós aqui na Inglaterra estamos com uma crise de gás natural. O preço subiu quase 30%, desencadeou uma inflação em alguns produtos muito grande. Eu não gosto de falar inflação, né? Porque inflação é um movimento monetário, mas um aumento no preço das coisas. Então, né? Eu sei que o Putin ele é faixa preta de alguma coisa. Eu acho que de judô, se eu não me engano. Mas, com certeza, cara, a gente sabe que depois da dissolução da União Soviética, os maiores bilionários do mundo vieram da Rússia, né? O dono do Chelsea, tem mais alguns. Tem vários aqui na Premier League que compraram clubes. Ah, cara, e eu não sei que faixa preta que ele é, não, mas ele era antigo KGB, não era? Se eu não me engano, ele era um dos membros Não da fui tão a KGB. fundo nisso, mas sei que ele é faixa preta de alguma Se eu não me coisa. engano, é. Se eu não me engano, ele era do serviço secreto russo. Enfim, ele tá no poder já há mais de 2 décadas, né, cara? Então, E se ele falar que o Bitcoin é rei, é Bitcoin é rei. é, Não bate de frente com o exato. Putin, não. É. Cara, eu gosto de uma coisa dele, assim, apesar de várias ideias que eu não concordo, mas uma coisa que eu gosto dele, cara, é que ele tem culhão, sabe? Ele tem as ideias Russo, dele né, e velho? defende. Ele Russo é defende. assim. Russo é Ele foda, cara. defende, velho. Eu conheço alguns russos aqui, puta que pariu. O pessoal é. Eles são muito gente boas, cara, mas quando eles têm uma ideia na cabeça, você não tira, não. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui interessante para É um bem comentar. importante, tem um bem importante ali, cara, do maior time do mundo ali que tá lançando o token deles. É bem Cadê? interessante. É um pouquinho mais para baixo aí, ó. Aí, ó. Você tá de Esse aí, ó. sacanagem comigo. Você tá achando que era coisa importante, mas vamos comentar isso aqui, que é muito interessante. O pessoal tem perguntado Não, é bastante. interessante, de certa forma, cara, aqui no Brasil, né? Tá, para quem não, para quem tá vendo escutando pelo podcast, pelo Spotify, para quem tá vendo pelo YouTube viu a minha cara, né? Mas para quem não está vendo pelo YouTube, está escutando pelo Spotify, a notícia é: Flamengo define data de venda de sua criptomoeda. Cifrão Mengo. O clube de regatas Flamengo anunciou a aguardada data para a venda de sua criptomoeda em formato de tokens para fãs. O token chamado Cifrão Mengo será vendido pela plataforma Sócio.com, que lança assim o terceiro token para fãs de clubes brasileiros. Faça as honras, meu vice da Libertadores esse ano. Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Depois do jogo daquele jogo do Cuiabá ontem, meu Deus do céu, tá, ó. Mas enfim, Não, aqui, cara, eu tava bem assistindo ontem, ó, o Cuiabá jogou fechadinho. É assim que a gente vai cara, jogar a final. retrancado, que meu Enfim, Deus. aguarde coisa pior do Palmeiras. Mas, cara, olha Vai. só, primeiro deixa eu falar sobre a tokenização, o que que eu acho e por que que eu acho que isso é interessante. Hoje você pode tokenizar qualquer coisa, não quer dizer que seja bom ou ruim, mas eu acho interessante porque
abre um leque de oportunidades muito grande. Se a gente pegar o Atlético Mineiro, por exemplo, que fez né, o lançamento do token deles, do dia para a noite os caras colocaram milhões no caixa deles disponível, né? Então, e aí você consegue oferecer para o sócio torcedor, né, enfim, algumas regalias, né? E aí a tendência, eu acho, que é a gente tá tendo mais times brasileiros e outros times europeus, como o Lazio vai fazer o lançamento agora também, né? Inclusive a Binance está não sei se é exclusivo para Binance, mas a Binance está fazendo uma puta propaganda e acho bem interessante, porque é uma oportunidade para os times fazerem caixa, é uma oportunidade legal, de repente, dependendo do que eles oferecem para os torcedores, né? Enfim, acho que no final das contas, um token desse não deve valer muito e não é algo caro de se adquirir, dependendo dos benefícios, né? Dependendo das regalias, vale a pena você ter, você ajuda o seu time um pouco mais e tem uma certa vantagem para alguma coisa. E a É, tokenização é isso, né, cara? Você pode tokenizar qualquer coisa. É isso que então, é bem mas eu acho interessante. interessante no formato que o Vasco fez e agora no que o Flamengo está fazendo também, que não é só um token colecionável, por exemplo, igual do PSG. Você comprou o token do PSG, o que que isso te dá? Nada, Nada. você tem um token do PSG. No caso É, do Vasco e do Flamengo, quando você compra, cada token que você adquire te dá direito a voto nas eleições do clube, isso, por exemplo. é Assim isso. eu acho interessante, porque você, fã, torcedor, você está ajudando o caixa do clube e você também está participando Uhum, diretamente das decisões do clube que você apoia, que você torce. Então, nesse sim, formato realmente que é uma questão de ganha-ganha, porque o torcedor quer fazer parte também das decisões do clube, quer defender o cara que ele acha que vai ser melhor para presidente ou para diretor. Eu acho muito interessante nesse formato. No formato que o PSG sim, faz, que o Milan faz, eu já não gosto. Mas assim, eu acho muito, muito interessante. Eu acho que é uma tendência de todos os clubes, principalmente os sim, grandes do Brasil, fazerem isso. E como o Adriel falou, o Atlético Mineiro conseguiu uma puta de uma arrecadação para ajudar na construção do estádio, que é o maior foco dos sim. caras hoje. Então, acho muito interessante. É, Não se, espere, é aquele negócio, não esperem valorização. Esperem isso, ajudar o clube e esperem isso. participar diretamente das decisões do clube que você ama. Essa parte eu acho É. maravilhosa. A valorização, ela até pode acontecer, mas não espere nada, né, assim, de grande, coisas grandes. Mas dependendo por exemplo, no PSG teve muita gente que lucrou, né? Eu conheço pessoalmente, tem um aluno da mentoria que ele estava dando esse relato, ele fez da noite, né, da noite por dia, assim, em alguns poucos dias, 30 mil reais. Quando o PSG trouxe o Messi, né? Messi. Ele ficou acompanhando as notícias e tudo mais, e, enfim, fez um puta negócio lá com o token do PSG. Mas, no geral, assim, não espere grande valorização, não, de tokens de time. É como o Fernando falou, você vai participar das decisões e ter uma regalia aqui, outra ali, mas é isso. Pelo menos não é só um token colecionável. Vamos para a Que é o que próxima? que é o que os NFTs estão se tornando, né? Querendo ou não. Isso, É só, o que que isso. vale o NFT? Ah, você tem um disco original. Tanto faz para mim ter um disco original. É aquela questão do valor, né? É subjetivo. Essa aqui eu acho legal, cara, porque dá pra gente falar de alguns aspectos. De Uhum, novo, tokenização. Cristo uhum. Redentor terá criptomoeda própria. A administração do santuário já prevê inovações e produtos a serem lançados para o futuro. Uma dessas realidades será o desenvolvimento de uma criptomoeda do Cristo, disse o padre, que é conhecido por suas amplas ideias de inovação para o monumento mais chamativo do Brasil. O padre quer sonegar imposto, Adriel. A igreja Basicamente. já não paga imposto. A igreja Mas já o não paga Cristo imposto. paga, né? O Cristo paga, o Cristo não é igreja. Então, Eu nem gente, sei como que funciona a administração. Acho que não sei, cara, como que funciona a não, administração então, daquilo ali. O Cristo, ele não é da prefeitura, ele tem uma empresa privada se eu não me engano, tá, gente? Se eu estiver falando Uhum, besteira, por favor, me corrija nos comentários. Mas uhum, quando eu fui no Cristo, eu lembro que era uma empresa, não era nada de prefeitura do Rio de Janeiro, tal. Era uma uhum. empresa que você pagava para subir a montanha para chegar no Cristo, você pagava para subir no Cristo, você pagava para respirar, você pagava para tirar foto, você pagava para olhar para o Cristo. E eu tenho uma zica, eu preciso comentar isso aqui, a Desirê vai rir quando escutar isso depois. Eu tenho uma zica com o monumento. Se liga, eu fui eu fui no Cristo, tava em reforma, não consegui ver o Cristo. Fui para Londres, quis ver o Big Ben, reforma. Fui para Barcelona, a igreja lá tá há 30 anos em reforma.
Certeza, eu tô querendo ir para Paris. Certeza que quando eu for para Paris, a Torre Eiffel vai tá em reforma também. Cara, eu não consegui ver nada até hoje. Nada, tipo, clean, limpo, nada. É capaz, se um Aham. dia eu for para a China, a muralha da China vai estar em reforma. Puta, eu tenho uma zica com isso. Enfim, voltando. Isso é basicamente, gente, para pagar menos imposto, tá? Não é, avanços tecnológicos, avanços, nada. Isso aí é uma forma de você pagar menos imposto depois para o governo. Porque se você tá, é que nem o Facebook, quando tentou criar a própria moeda. Imagina, o Facebook, se você pegar o número de usuários do Facebook e transformasse ele num país, ele seria o maior país do mundo. Então imagina todo mundo dentro da rede do Facebook transacionando uma moeda própria que nenhum governo conseguisse controlar. Tanto que vetaram. Na hora que o Facebook É, anunciou que ia fazer, cortaram. Então sim. é isso, é você poder comprar, negociar o token, né, do Cristo, pagar a sua entrada, a sua subida, a água que você compra lá, a Imposto, camiseta, o tudo. souvenir que você compra com o token, e a administração repassa para o governo se quiser. Pode falar que, sei lá, recebeu 100 mil e na verdade recebeu 100 milhões. E quem vai dizer que é mentira, né? É. E mesmo se partindo da questão da boa-fé, é, ainda assim, criptomoeda para eles é um negócio muito grande, porque diminui o custo operacional bastante, bastante mesmo. Mas enfim, próxima notícia qual que a gente vai falar? Quer ver essa aqui de adoção? Os- Essa, a essa gente aqui podia, a do hash essa da rate que você falou. mineração, essa Vamos da para essa aqui. mineração acho que é legal. Estados Unidos. Estados Unidos supera a China e assume liderança na mineração do Bitcoin. De acordo com o estudo da Cambridge Center for Alternative Finance, publicado nesta quarta-feira, dia 13, os Estados Unidos contam agora com uma taxa global de hash, poder de mineração, de 35,4%. Ou seja, a maior parte do poder de mineração de Bitcoin. Isso quer dizer que os mineradores saíram da China, em sua grande maioria, da China e foram para os Estados Unidos. André, você que é da parte da programação, comenta aí para gente. Não só questão de alguns podem ter migrado para lá, mas outros podem ter iniciado porque viram que seria lucrativo agora, né? Porque com o hash mais baixo, torna-se mais lucrativo, torna-se tecnicamente mais fácil de você poder minerar um bloco de Bitcoin. E quando a China baniu os mineradores, né, alguns meses atrás, a gente viu vários migrando ali para o Afeganistão não, desculpa, Cazaquistão, e outros vários surgindo nos Estados Unidos, ou mesmo ampliando já a operação que eles tinham lá, né? Alguns locais dos Estados Unidos têm energia muito barata, eles têm incentivos locais e a energia é muito barata. No geral, a energia no Canadá, nos Estados Unidos, ela não é cara. Claro que comparada à Ásia, não tem como fazer uma comparação, mas comparada a nível América do Sul, por exemplo, é muito mais barato. Que Brasil, pelo menos. Então a gente viu um número muito grande de expansão de operação e de novos mineradores surgindo lá. E agora o hash voltou a ser basicamente o que era antes do banimento da China. A única diferença é que a China já não é mais líder. Agora o líder é os Estados Unidos. E acho que esse é o grande lance da descentralização, um dos grandes lances da descentralização, né? É que o Bitcoin independe. Né? Se a gente quiser começar uma operação hoje, aqui no Brasil, por exemplo, de mineração, a gente começa. Então, sem fronteiras. Isso é bem interessante. Isso também é legal para mostrar para os iniciantes, não aqueles iniciantes que só querem entrar sem estudar, mas para os que estão entrando e estudando, que não importa se um país proíbe a mineração ou quiser proibir a moeda, todo o processo vai para outro país, vai para outro lugar e continua. E como a gente já viu, já até passou, né, o nível de Da dificuldade da noite para o mineração. dia. Literalmente da Já noite para o dia. já passou e é É, isso, sabe? é. Então, isso mostra realmente a antifragilidade do Bitcoin. Eu gosto muito desse ponto para o Bitcoin. Ele sempre, quando você acha que. Quando alguém tenta matar o Bitcoin, ele volta mais forte. Ele volta melhor, Sim. mais forte, com mais poder e Ah, com um mais Super Saiyajin. nível 10. E É com um mais, Super assim, ó, Saiyajin. com os adeptos, né? Adeptos na questão brasileira da palavra, tá? Para quem é de Portugal, de pessoas que realmente utilizam e que veem o potencial do futuro do Bitcoin. Eu enxergo que cada vez que isso acontece, isso dá mais poder para a gente falar também, para a gente defender e mostrar por A mais B que realmente nós estamos certos em relação a, ó, gente, o que a gente fala muito dos fundamentos do Bitcoin, tá aqui. Toda vez se prova, toda vez se renova, e só não enxerga quem não quer. Eu costumo dizer que só não enxerga quem tem algo a perder, né, com o Bitcoin. Sim, Então, é sim, isso. sem dúvida.
sem dúvida. Vamos para outra. Uh, Cara, essa do FMI, vamos falar dessa do FMI, porque essa aí, olha, eu vou te Vamos falar, lá. viu? Medo? FMI diz que criptomoedas são um risco à estabilidade financeira global. O Fundo Monetário Internacional, FMI, no seu último relatório do mês de outubro, classificou as criptomoedas como um risco para a estabilidade financeira global. Eu começo, porque, né, isso aqui é até salar o Uhum. pescoço. Vamos lá, gente. Eu vou começar contando fatos passados para vocês. Nós sabemos que Nixon cortou o lastro do dólar em 71 para financiar a guerra do Vietnã e tal, mas um país no mundo continuou com o lastro em dólar, a Suíça. E quando a Suíça Lastro em ouro, desculpa, lastro em ouro, desculpa. em ouro. Continuou com lastro em ouro. E tinha uma taxa de desemprego que ficava sempre abaixo de 1%, mantendo esse lastro em ouro. E não preciso comentar o poder econômico da Suíça, que mesmo com hoje ainda é muito alto. Quando a Suíça tentou entrar para o FMI, em 91 ou 93, agora, se eu não estou enganado, mas é um dos dois. A única condição que o FMI exigiu para a Suíça era que cortasse o lastro em ouro. Por quê? Porque ele faz toda a máquina da ingerência e da impressão desenfreada de dinheiro fluir, e desde que a Suíça fez isso, ela nunca mais conseguiu ficar com taxa de desemprego abaixo de 3%. Em alguns anos chegou a 5%. Então a gente consegue ver a influência direta do FMI, primeiramente, e segundo também do lastro, que a gente sempre fala do lastro, do lastro, do lastro, e o pessoal fala, ah, não, mas o lastro não é importante. Não, tem certeza? Então, assim, Claro quando o que é. FMI fala que as criptomoedas são uma ameaça à conduta que os estados vem tendo até hoje em relação à impressão desenfreada de dinheiro e com um descuidado com o seu dinheiro. Não importa em que país você esteja, o seu estado não toma conta do seu dinheiro. Nós estamos numa disputa desenfreada para ver quem desvaloriza mais a própria moeda. E é óbvio que surgindo uma alternativa que pare com isso, que possa criar uma moeda global, onde seja justo realmente para todos os países e para todas as pessoas, é óbvio que quem ganha com essa ingerência vai tentar, né, falar mal do salvador Sim, da pátria do Messias. Não, André? sim, é aquela questão. O Bitcoin ele foi criado para ser alternativa a isso tudo que a gente tem hoje, né? E é claro que eles veem como uma ameaça ao sistema, e de fato é uma ameaça ao sistema, porque se isso tem adoção em massa, imagina hoje a gente tem pouco, 2% e meio talvez de pessoas, né, usando o Bitcoin. Imagina se isso acontece, né, uma adoção em massa, porque a gente sabe que o tempo para a adoção ali de 2% a 3% é muito diferente do tempo de adoção dos 3% ali até os 20, 30%, né? Isso acontece muito mais rápido. Então, assim, assusta. É por isso que você vê grandes fundos de investimento, grandes bancos criticando o Bitcoin, criticando criptomoeda, porque é uma ameaça ao sistema atual, ao sistema que eles possuem. Apesar disso estar mudando bastante, né? Mas o JP Morgan continua falando mal e continua vendendo produtos em Então, mas Bitcoin, aí mas você. continua falando mal. Aí aquele meme, né? Então, como que é do cachorrinho lá? Então a. Ai, pô, eu vou perder a piada, que merda. O cara fala mal, mas tem produtos de criptomoeda. Aham. Como é que você explica isso? Não tem explicação, né? Se fosse tão ruim Não tem assim, explicação. até É tipo assim, você. a desculpa que ele falou é que é o seguinte, é que os nossos clientes são todos adultos, então eles decidem o que fazem. Então é tipo assim, eles tiram deles da reta, né, de certa forma, e falam assim, os clientes são adultos, eles sabem o que fazem, a gente só está Não, mas ofertando, a até gente não você postou hoje, não recomenda. foi? Você postou sobre isso hoje, que até o Itaú, você não deu nome ao boi, os nomes aos bois, mas Uhum. o Itaú antigamente fechava a conta de Sim, quem investia em criptomoeda. E hoje sim, tem, né, fundo de criptomoeda dentro do banco para os clientes. sim, Então é. sim, exato. E faz propaganda, inclusive. Faz Eu rece... propaganda. Verdade, eu recebi e-mail. Eu sou cliente Itaú, infelizmente. É, Preciso resolver faz isso. propaganda. Recebi e-mail sobre, inclusive. Ah, vamos aqui, pode desencadear com isso aqui, porque isso aqui vem. Isso aqui está no meu país. Empréstimos. Bitcoin pode desencadear colapso financeiro mundial, diz presidente do Banco da Inglaterra. Ele disse que existem evidências de que os especuladores estão começando a pedir dinheiro emprestado para comprar criptomoedas, aumentando o risco de um colapso infectar o sistema financeiro mais amplo. É muito fácil
ele fala isso depois de passar 2 anos imprimindo dinheiro a rodo, né? Então quer dizer que ele passou 2 anos imprimindo dinheiro a rodo, injetando liquidez no mercado sem freio, e agora o Bitcoin pode ferrar tudo. Tem que É complicado. achar, tem que ter um bode expiatório, né, cara? É tipo É, Homer Simpson. A culpa é parafraseando minha, Homer Simpson, a culpa é minha, eu boto onde eu quiser. quem eu quiser, exato. Então tem que ter um Enfim, bode expiatório. cara, assim, ó, como eu já falei aqui pra vocês, como vocês já sabem, eu moro na Inglaterra e eu sempre, como sou eu que faço as compras aqui de casa, eu gosto muito de mercado, né? Rotina de bodybuilder, sempre gostei de fazer compra. Eu gosto de ir pro mercado, é um momento que enfim, eu acho que o Adriel me entende. Você também gosta de ir pro mercado, Adriel? Ou não gosta? Cara, depende. Eu gosto e não gosto. Eu gosto de ir no horário que tá tranquilo. Então, No horário que tá eu tranquilo. odeio qualquer lugar cheio, mas sabe o que eu faço? Eu boto um podcast, eu vou, pá, eu vou, meu, eu compra da semana, eu passo 1 hora, 1 hora e meia no mercado, de verdade. Aham. Enfim, e eu sempre gostei muito de ver preço, comparar preço com o futuro. Eu tô aqui na Inglaterra desde 2019. Cara, eu nunca vi subir tanto o preço de uma semana para outra. Foi tipo, absurdo. O quilo da carne no começo do ano, eu lembro que o patinho, por exemplo, o patinho moído, era 5,50 o quilo. Tá 9,50 já, velho. Tipo, O nenhum dobro, né, ano. cara? Quase o dobro, cara. Não é normal. Fruta sempre foi muito barato. Eu lembro que eu pagava na cestinha de morango, de meio quilo, eu pagava 1 pound. Meu, tá 2,90. Cara, E, tipo, cara, é, é um absurdo. E vem, cara, se você parar para pensar, isso é a ponta do iceberg. O que acontece lá embaixo, a crise energética, por exemplo, é um dos fatores primordiais porque aumenta de uma forma gigante o custo de produção, né, lá na ponta. E a maioria das pessoas não entendem isso, mas o custo de produção aumenta muito e aí isso é repassado para quem? Eles não vão deixar de produzir, talvez diminua a produção, claro, de alguns itens, mas precisa continuar a produção. E quem vai pagar a conta é a ponta final, né? Lá o consumidor. Então, a Inglaterra está pagando um preço muito alto por decisões, ao meu ver, muito precipitadas, pelo menos, que eles fizeram, cara. E infelizmente está só começando isso, né? Tá só começando. como eu sei que nós temos aqui pessoas de todos os níveis, pessoas que defendem várias ideias, tudo começou com o Fica em Casa aqui na Inglaterra, tá? O Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, ele, desde o primeiro dia, ele bateu muito na tecla do fica em casa, fica em casa, fica em casa. Deu auxílio para todo mundo. Na época, se eu não me engano, foram seis. Eu não lembro o número certo porque eu não recebi. Eu não me classificava na faixa para receber. Mas, se eu não me engano, ele deu 600 pounds por mês por pessoa. Imagina para a população inteira da Inglaterra. Tipo, lógico que não foi inteira, Uhum. mas que seja 30% todo mês, por um Uhum. ano. Então, É, da onde saiu essa liquidez? Não foi de impostos. Os impostos não não subiram. foi. Foi de impressão desenfreada de dinheiro. Lembrando que a Libra só aqui do UK. Em toda a Europa nós temos O o euro. euro. E eu tenho alguns amigos na Itália, por exemplo, que disseram que lá não sentiram tanto essa inflação ainda. Não sei se o governo lá está segurando, não sei o que está acontecendo. Mas, porque em contrapartida eu tenho amigos em Portugal que já sentiram bastante. E também a zona Uhum. euro. Então, né, cada país adota a política que quer. Mas aqui na Inglaterra, em específico, até falando de preços, tá? Em questão disso aí que vai acontecer da impressão desenfreada de dinheiro, o próprio. Aqui, imaginem, gente, o UK, todo o United Kingdom, ele é do tamanho do estado de São Paulo. Então, é até por isso que eu falo que o Brasil é muito grande, é difícil de administrar esse negócio. É do tamanho do United Kingdom, então de São Paulo. Então, geralmente, quando você produz algo, se você for grande, você tem quase que um monopólio. A parte aviária aqui, tem um cara que cuida tipo, de 2/3 da produção toda. E ele deu um anúncio essa semana que ele falou que não esperem mais comida barata no UK. Esquece. Não tem como mais segurar os preços que estão sendo negociados hoje de alimentos no geral dentro do UK. Que para o pessoal se preparar para um aumento exponencial de preços. E, cara, para onde a gente vai chegar? Sabe? Enfim, E, tô aqui, tô pagando preço por e isso. cara, e novamente, é só o começo, porque agora que a gente está começando a ver os resultados da política do Fica em Casa, de parar a economia completamente, não quero entrar no mérito se é certo ou se é errado, não convém. Aqui a gente está falando da economia, da parte financeira,
E tá começando a ver só agora, só que esses efeitos, eles vão continuar por muito tempo, cara, por muito tempo. E aliado a outras políticas, a do UK, por exemplo, de se tornar um exemplo de país com energia renovável, né, que é uma energia que eu considero, ela não é segura, não é uma energia que você pode confiar, porque não é todo dia que tem a mesma intensidade de vento, não é todo dia que enfim, e de literalmente desligar, né? Fontes de energia, minas de carvão, etc., que são energias que você pode confiar. Enfim, não quero, novamente, não quero entrar no mérito de se é certo ou errado, mas desligando isso tudo, cara, querendo ser um exemplo, parte desse exemplo que ele está dando para o mundo é esse exemplo de falta isso, falta aquilo, sobe preço disso, sobe preço daquilo, entendeu? É um conjunto de várias coisas, cara, assim, que realmente é uma situação muito complicada. É Eu, porque inclusive, alguém me mandou um vídeo, daí eu não sei, não lembro a cidade. Mas, cara, tinha uma fila enorme de gente para poder abastecer. E aí chegava o pessoal falando lá, menos da metade da fila, o pessoal, não tem mais combustível, não tem, a gente tem que esperar voltar. mas isso aí do combustível tem mais a ver com o Brexit, porque com o Brexit não tem mais europeu entrando e falta mão de obra. Então o combustível estava chegando, tá chegando em Londres, mas não tem caminhoneiro, porque a gente precisa de uma licença especial de inflamável e tal, não estava conseguindo trazer. Tá normalizando porque estão abrindo as pernas de novo. Mas sério que não teve um planejamento de quando foi fazer o Brexit, tipo, mas nós temos mão de obra para isso, para aquilo. Não, vamos fechar tudo depois a gente vê, aí vira esse caos. Essa gestão do Boris Johnson, um pouquinho antes do Boris Johnson, fez muita cagada para o UK. Muita cagada. Que, né, tá servindo de exemplo para o que não fazer para os outros países. Enfim, Ah, seguimos. Também que nosso foco não é falar só de política aqui, né? isso. Uh, eu queria falar Aquela, disso, essa mas aí eu é tenho bem receio. interessante. É Eu bem tenho receio. rapidinho, eu acho que só vale a pena Tá, tocar no assunto. antes de abrir a notícia e eu falar, pessoal de mercado cripto, não se empolguem, tá? Porque isso não quer dizer nada, é só um número, É, não quer dizer é que é só um número. melhor, não quer dizer É só uma nada, nada. referência. É uma É, referência do tamanho, tá? Agora eu vou ler. isso. Criptomoedas ultrapassam Apple em valor total de mercado. O valor de mercado somado de todas as criptomoedas voltou a beirar os 2,4 trilhões de dólares. Hoje, a Apple está avaliada em 2,374 trilhões e as criptomoedas 2,388 trilhões de dólares, cerca de 13 trilhões de reais. Gente, como eu falei, eu sempre entro nesse debate com o pessoal em grupos sobre, mas o mercado cripto e o mercado tradicional são coisas completamente diferentes. Não comparem. São ativos diferentes, são mercados É totalmente uma diferentes. dinâmica diferente. Completamente É, diferente. Mas é bom para você, para acompanhar como o mercado cripto vem crescendo e se desenvolvendo. isso. Só. Não para falar que cripto é melhor, que cripto não sei o quê. Não. Nós sabemos que a Apple é uma das maiores empresas do mundo, que investe não só em produtos, mas também investe em tecnologia. Então é muito importante para o mundo, é primordial, eu diria, ter uma empresa do tamanho da Apple no mercado. Tá? Sim, Mas, enfim, me restringo a dizer, não comparem, usem de referência para é, ver o quanto o mercado cripto está crescendo, só. exato. É só um número. É interessante mostrar só porque a Apple, se não for a maior, é uma das maiores empresas em valor de mercado, né? E é só uma referência para mostrar como que as criptomoedas estão crescendo ao ponto de ultrapassar valor de mercado da maior empresa, mas não quer dizer nada a respeito de que a Apple não vale nada, ou enfim, não compare laranjas com maçãs. Porque, né, sempre vai ter aquele povinho, mas tá vendo, chupa Apple. É. Que raiva disso. Cara, Enfim, isso eu acho muito errado você fazer essa comparação, porque o Bitcoin, ele é uma tecnologia. Ele é uma tecnologia que dependeu, de uma certa forma, de outras tecnologias que foram criadas antes, né? Se não existisse tecnologia para ser criado o Bitcoin, não existiria nada. Muitas dessas tecnologias se dão a Apple, Microsoft, Intel, outras empresas, né, de tecnologia. E muitas das coisas que a gente ainda vai precisar no futuro virão dessas empresas. Então não dá para você falar que comparar isso é uma coisa com a outra. Cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho, cada um fazendo o seu, né? até porque você provavelmente está escutando esse podcast de um iPhone. Exato. Ou da Samsung, que seja. Eu sou da Apple, então deixa eu defender o meu peixe.
Tá, Não, vamos tá lá. certo. Vamos para a próxima aí. Cara, Isso essa aqui é da tá legal ficando. da Coinbase. Você viu que a Coinbase parece que vai lançar a operação no Brasil agora, né? Sim, isso aí eu ia falar no final. Já adiantando, eu tenho uma conhecida, hoje eu posso dizer que é amiga, a gente está bem próximo, que é uma das cabeças da Coinbase aqui na Europa, e ela me disse o interesse que a Coinbase está no Brasil, que é um mercado muito grande, um mercado muito promissor, que até a gente ia comentar, a última notícia que a gente ia comentar é sobre isso. A Coinbase está atenta nos brasileiros e está expandindo para lá. Dá uma olhada na notícia aqui. Coinbase anuncia vaga e indica grande operação no Brasil. A Coinbase, maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos e uma das empresas mais importantes da indústria, em um nível global, parece estar se preparando para começar suas operações no Brasil. Se você quiser se candidatar, vai no LinkedIn, procura lá Coinbase, que você vai achar as diversas vagas que tem aí no Brasil. Se não me engano, tem para gerente de marketing, tem para gerente operacional, tem para atendimento ao cliente, bastante vagas de atendimento ao cliente, que vai precisar bastante, né? Porque precisamos de um saque bem forte. Uhum. Enfim, tem uma série de vagas, não paga em dólar, tá? Vai pagar em real. Não me aprofundei, mas sei que vai pagar em real. Porém, se você se interessa por isso, eu indico que você realmente vá para cima disso, não só pela vaga agora, mas adquirir uma experiência no mercado muito promissor, que é o mercado cripto. Então, se você já tiver uma experiência real, não só de estudo, eu sou maximalista de Bitcoin, mas de realmente ter atuado no mercado, ter uma vivência de mercado, você vai ter uma vantagem muito grande para o novo sistema financeiro mundial. Então, eu acho muito interessante essa vaga. Se você aí tem 17, 18 anos ou tá procurando emprego, se candidata, cara. Eu acho extremamente interessante você E se é a candidatar para isso. Coinbase, né, cara? É a Coinbase. É, novamente, a segunda maior do mundo e a maior dos Estados Unidos. A cultura da empresa, né, acaba sendo respeitada aqui também. É bem interessante, cara. Eu acho muito legal isso. Novamente, reforça o que a gente já falou antes do crescimento do Bitcoin, das criptomoedas, reforça aquilo de que, olha, veio para ficar, né? Estamos aí, estão fazendo investimento. Vale lembrar, a Coinbase, ela nos Estados Unidos, ela é pública, né? Ela é listada na Bolsa de Valores. Então, assim, é bem legal essa notícia. Eu fiquei bem feliz quando eu vi, cara. É muito, 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 muito bom. Seguindo. Aqui disparou. Gente, se vocês puderem ver pelo YouTube, acho que é mais interessante, porque eu tô. Aquela ali é interessante do Twitter ali, do dono do Twitter. É muito boa. Eu gosto muito desse cara, velho. É. Vamos lá. Empresa de CEO do Twitter quer minerar Bitcoin. A Square, empresa de Jack Dorsey, listada na New York, é a bolsa americana, né? Quer É. minerar Bitcoin como estratégia de negócio. A informação foi compartilhada por Dorsey em seu Twitter. Adriel? Então, se eu não me engano, ele antigamente era um dos críticos ao Bitcoin. Talvez não um crítico, mas alguém que não acreditava, né? E é interessante, cara, que ele vem mudando a visão dele, e inclusive o Twitter adotou a opção de pagamentos dentro do Twitter, né? Eu acho, em Bitcoin. E ele tem essa outra empresa, né? A Square, e agora querem fazer a mineração de Bitcoin. Novamente, mostra que ainda tem espaço, mostra que é para qualquer um que tenha capital, que queira investir na mineração, consegue. E ele é um nome forte, né, cara? Então isso vem novamente fortalecer o mercado. Eu achei bem legal. E dos últimos meses para cá, a gente tem visto muito a presença dele no meio de criptomoedas. E, novamente, é um cara que vem do mercado de tecnologia, né, veio lá do Vale do Silício, e é um nome grande, é um nome forte, e tudo que for para, eu acho que para ajudar o Bitcoin a propagar a mensagem de Satoshi Nakamoto, acho Vale. que é válido. Não Acho que é é, válido. nada para dizer sobre isso. Eu gosto muito de pessoas públicas, pessoas grandes que falam sobre o Bitcoin. Eu acho que isso, em meio à política do mundo hoje, que tá tão chata, né? É realmente dar cara a tapa, é mostrar que você é livre, que você fala de coisas que batem de frente com o sistema. Então, agradeço ao Jack por essa. Ah,
Vamos para aquela lá que eu quero, que dá para gente comentar bastante coisa dela. Uhum. Ah, deixa eu abrir aqui, gente. Gente, só um adendo para vocês. Mandem pra gente no DM, no privado, no que seja, o que vocês querem que a gente traga aqui para vocês, tá? A gente tá aqui para comentar coisas e para ensinar coisas para vocês. Uhum. Óbvio, a gente aprende também, mas é a audiência que manda no que a gente vai falar, Sim, tá? sim. Essa aqui eu quero muito falar. Eu mostrei para Adriel logo no começo. É do portal do Bitcoin. Pra quem não conhece, também é um Instagram muito bom. As primeiras notícias nós lemos na Livecoins, que é um Instagram que a gente gosta bastante. E tem esse aqui, o portal do Bitcoin, que eu também gosto bastante. A notícia é: Brasil importou 23,3 bilhões em criptomoedas neste ano, mostram dados do Banco Central. Eu vou ler a notícia inteira para gente. Os brasileiros já compraram quase 23,3 bilhões em criptomoedas neste ano. Os dados foram divulgados pelo Banco Central em relatório na sexta-feira, dia 15. E os números foram apresentados em dólares, somando desde janeiro 4,270 bilhões. Em agosto, o valor de compra foi de 496 milhões de dólares. A compra de criptoativos atingiu seu pico em maio, quando os brasileiros compraram 756 milhões de dólares. Desde então, esses números vêm caindo. 695 milhões em junho e 533 milhões de dólares em junho. Mas ainda estão muito superiores em relação ao que foi visto no início do ano. Em fevereiro, as compras de criptoativos foram de 386 milhões de dólares e em março, 357 milhões de dólares. Fluxo de mamão. O diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, disse na sexta-feira que os investimentos brasileiros em criptoativos no exterior são potencialmente 3 vezes maiores do que em ações americanas. Vou terminar aqui para. Aliás, quero ler só esse parágrafo aqui. Ó. Cadê? Que é aqui que eu quero fazer o meu comentário. Macerra falou em uma videoconferência organizada pela empresa Upon Global, fez uma ressalva. É um fluxo de uma mão só. Pelo custo da energia, o Brasil não produz criptoativos, é apenas importador. Driel, quer começar para depois terminar? Não, eu acho bem legal isso, você ver esse aumento do investimento do brasileiro, inclusive comparativo com o que o brasileiro investe em ações americanas. E você pode ver que esse pico aconteceu na subida do ativo, quando o ativo estava lá em cima, em maio, né? Que foi o topo, se eu não me engano. Acho que começou em abril aquela subida, e entre abril e maio foi o topo do Bitcoin. Para você ver que muita gente comprou lá no topo, né, cara? Inclusive, né? Nosso o pai do Fernando foi um deles. Não posso deixar de mencionar, porque gosto de pegar no Fernando, no pé do A hora que Fernando. isso passa, a hora que o Bitcoin bateu a time high, eu vou dar um glória a Deus tão grande. Ah, Maria. Mas você vê que os números mostram realmente que foi ali naquele. Eles compraram muito ali no greed, né? Que a gente fala, que é a ganância, né? E depois você viu que foi diminuindo, conforme o ativo foi caindo, os aportes foram ficando menor, mas ainda assim muito expressivo, né, cara? Então é legal isso. E essa parte onde ele fala que é o fluxo de uma mão só, vou deixar você comentar mais sobre isso, mas realmente a energia, o custo do Brasil é muito caro para montar uma operação de mineração, infelizmente. Então, por isso que você vê nossos vizinhos ali, o Paraguai tem uma grande operação de mineração no Paraguai, mas no Brasil não dá. Então, a gente só faz a compra. E é justamente nesse ponto que eu quero falar. Quero que vocês acompanhem meu raciocínio. Que o brasileiro tá aprendendo na marra a ter educação financeira é óbvio. Óbvio, as tecnologias, as redes sociais estão facilitando bastante, né, esse processo com os educadores aí financeiros. Um cara que eu gosto muito é o Bruno Perini, por exemplo. Eu sou fãzaço do Perini, Renata Barreto, enfim, todo esse povo. E eu gosto muito, eu gostei muito dessa parte aqui, que fala aqui, ó. É um fluxo de uma mão só. Pelo custo de energia, o Brasil não produz criptoativos, é apenas importador. Eu quero que vocês pensem que nós estamos importando tecnologia. Quando nós, aliás, vocês aí no Brasil, estão comprando Bitcoin, estão comprando Litecoin, Ethereum, Dogecoin não. Estão comprando criptomoedas realmente boas, vocês estão importando tecnologia justamente pelo custo da produção dessa tecnologia no Brasil, de mineração e tudo mais, não se minera no Brasil, ou se minera muito pouco comparado com os outros países. Então, vocês aí importando tecnologia
no futuro isso vai ser muito bom. Nós sabemos que os melhores países do mundo são os melhores países do mundo justamente por terem tecnologia. E se nós não temos, mas nós importamos, no primeiro momento pode para quem quiser olhar com maus olhos, isso é ruim. Mas no longo prazo eu vejo isso com ótimos olhos. Porque quando nós realmente tivermos a real ascensão das criptomoedas, em especial do Bitcoin, talvez também o Ethereum, né, que a gente fala bastante da blockchain, smart contracts e tudo mais, da Ethereum, não do Cardano, tá? É muito interessante a gente ter também essa importação de tecnologia e que o brasileiro tenha na mão esses criptoativos, ah, já tendo comprado com um preço muito mais baixo, do que vai estar em 4, 5, 10, 15 anos. Se todas as pessoas que compraram realmente fizerem hold, elas vão estar com o criptoativo, primeiramente, dolarizado, que nós sabemos que o dólar é muito mais forte que o real. Segundo, vão poder transacionar com o mundo inteiro com uma moeda forte. Ou seja lá se Uhum. quiser usar como reserva de valor, mas os brasileiros terão na mão, espero de verdade que isso não sejam poucas pessoas que tenham feito essas grandes compras. Eu quero olhar com bons olhos que né, mais e mais pessoas estão enxergando o potencial em longo prazo do Bitcoin, já que nós temos uma moeda fraca no Brasil. Então, resumindo, eu vejo com muito bons olhos que o presidente do Banco Central não gostou, mas eu vejo com muito bons olhos essa importação de tecnologia. Quando a gente importa tecnologia, eu acho muito bom, porque, como eu falei, para o futuro isso é excelente. Eu quis, Eu acho. essa foi a notícia que eu quis trazer de imediato para a É, gente hoje, para olhar para o futuro. Eu acho, quando a gente está pensando, ainda mais a gente, né, Del, que a gente fala muito de buy and hold. Então, daqui o Adriel até postou hoje, me agradeço daqui 5 anos. Então, todas as pessoas que estão importando tecnologia, que estão aportando em Bitcoin, Ethereum, em criptoativos realmente relevantes, no futuro vão estar muito bom, vão estar muito bem e vão estar com tecnologia na mão, né? sim. Eu acho legal, muito, muito bom isso aqui das pessoas estarem abrindo os olhos e vendo como uma oportunidade, porque realmente, eu vou parafrasear aqui o que o Michael Saylor postou essa semana, onde ele falou que se você esperar para que muitas pessoas entendam, você já não vai conseguir mais bancar, você já não vai conseguir mais pagar. Então, é como você falou, por agora, quem comprou isso e quem ainda está comprando, lá na frente, com certeza vai estar muito bem posicionado, porque a gente sabe do potencial, a gente sabe de todos os fundamentos, inclusive já falamos aqui, é um caminho meio que sem volta, não, não meio, é um caminho sem volta. Então, é daqui para frente só, e fico muito feliz de ver que a gente, inclusive ele mencionou na notícia que eu vi agora, né, que ele falou que há chance, né, há expectativa de chegar a 50 bilhões, né, de criptoativos. Tem potencial para chegar a 50 bilhões. Então, assim, cara, eu acho isso sensacional. Muito bom que as pessoas estão abrindo os olhos e é aquilo que você falou, tomara que não sejam uns poucos, né, que estejam comprando muito, que sejam vários que estejam comprando um pouco, pelo menos. Espero que você que está nos escutando já tenha aportado em Bitcoin e tenha criado seu orçamento para que você tenha cultura de aporte mensal. Isso é o mais importante, tá, gente? Como a gente não está aqui só para comentar, está aqui para educar também, vale muito mais os aportes mensais do que um grande, entre aspas, aporte uma única vez, tá? Então, por favor, se você não tem essa cultura, repensa sua estratégia, repensa seu orçamento e tenta destinar, nem que seja uma fatia mínima do seu orçamento, mas algo para os seus investimentos mensais, pensando em longo prazo, né não? Eu acho interessante isso, essa parte de fatia mínima, porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, só, tipo, eu não consigo mais do que 100 reais, e 100 reais, tipo, não vai me dar nada. Tem um cara, eu não lembro, eu vi no Instagram, ele é um brasileiro, ele começou aportando 100 reais todo mês, por 2 anos e um pouquinho, acho que talvez você tenha visto isso. E aí, em pouco mais de 2 anos, ele tinha aumentado o capital dele em quase 300%, né? Então, não tirem isso da cabeça de vocês de que 50 reais ou 100 reais, 200 reais não é muita coisa. Não é muita coisa sozinho, isolado. Mas se você faz isso, né, os aportes ali constantemente, o seu montante e com a valorização do tempo, vai ser muito bom para você. Muito bom realmente. E como eu postei lá hoje, se você, com todas as notícias que a gente apresentou aqui para você, com todas essas coisas reforçando o crescimento do mercado de criptoativos, reforçando o Bitcoin, né, mostrando que realmente veio para ficar.
você teria que ter mais medo de não colocar um pouco de dinheiro, né, de fazer pequenos aportes, do que de fazer os aportes, né? Porque você deixar de se expor por medo não faz muito sentido. Então, mesmo que seja uma pequena parte ali, é interessante você colocar e realmente daqui 5 anos você vai lembrar da gente e você vai agradecer a gente por isso. Enfim, Vai se agradecer por ter a cultura de investimento. sim, sim, sem Isso aí, dúvida. muito legal. Quer comentar mais alguma coisa, Adriel? Então, acho que uma excelente notícia, mais uma para reforçar hoje, é que o lançamento do fundo de investimento em Bitcoin, que vai ser listado na Bolsa Americana. Vale lembrar, pessoal, que a Bolsa Americana, Fernando, me corrija se eu estiver errado, mas é a bolsa mais importante, né, do mercado financeiro mundial. E está sendo lançado, estava para ser lançado um fundo de investimento, e aí veio um outro fundo de investimento anterior, e lançou primeiro, né, na frente do que o outro que estava previsto para ser lançado. Então, assim, fundos de investimento acontecendo, não aconselho, não gosto da ideia de você comprar Bitcoin através de fundos de investimento, né? Mas isso reforça a posição do Bitcoin no mercado, né? Trazendo isso para o mercado financeiro tradicional, a opção de quem gosta, né, de quem prefere estar no mercado tradicional, é uma excelente opção. Perfeito. Nós já trouxemos isso aqui algumas vezes. Não é a forma mais interessante de se investir em Bitcoin, né? Porque no keys, no coins. Mas de você ter um fundo numa bolsa americana, que é a maior bolsa do mundo, onde estão as melhores empresas do mundo, onde estão os melhores fundos do mundo, mostra realmente para o público geral que o Bitcoin veio para ficar. E é isso. Né? Se nós temos um fundo na Bolsa Americana, é isso, acabou. Tudo bem, nós já tínhamos a Coinbase, que, né, como o Adriel já falou na notícia ali, é a maior dos Estados Unidos, já tem capital aberto, mas ainda era empresa, e tem também algumas mineradoras que já têm capital aberto, mas quando você tem um fundo específico disso, aí a conversa muda de patamar. Tá? Então Sim, é mais um passo sem positivo dúvida. pro, né, esse ano de Torna mais 2021 foi. seguro, Sim. né? Esse ano de 21 foi muito interessante para o Bitcoin, né? Nós tivemos grandes avanços, Sim. né? O primeiro país a adotar oficialmente, o ETF. Então, esse ano está sendo muito bom, mas, como eu gosto de dizer para vocês aqui, o Adriel também, é só o começo, gente. Não achem que tá tarde, não achem que nada. Daqui 10 anos, quando você poder falar, pô, eu comprei a 60 mil, o nego vai falar, caramba, 60 mil? Que barato que tava. Então, Sim. foco no longo prazo, Sem gente. dúvida, cara, sem dúvida. E eu acho assim, só para a gente finalizar, essa parte de exposição no mercado tradicional traz segurança para o ativo, porque tem muita gente que fala assim, ah, e se o governo querer banir? Primeiro, não tem como banir, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Tem tanto dinheiro, tem tanto capital investido no mundo de criptoativos hoje no mercado financeiro que torna o ativo muito mais seguro. Seria muito mais difícil, muito menos improvável de um governo agir contra algo que representa uma fatia tão grande do mercado financeiro. Que a gente sabe que quem sustenta o governo não é o governo, né? São empresas e pessoas. Então, e o governo agir de uma forma é muito mais difícil o governo agir de uma forma impensada em relação a criptoativos quando você tem essas coisas acontecendo. Perfeito, perfeito. É isso, gente. Agradecer a vocês por não terem desistido da gente depois dessas 2 semanas sem podcast. Agradecer ao Adriel mais uma vez pela parceria de toda semana, tirando duas. E espero vocês semana que vem de novo. Adriel, qual é o Instagram da semana? Já que você veio para o Brasil, deve ter um Instagram novo. Tem agora, sacanagem. É o mesmo, @AdrielGavaza, com 2 Es. Você que está nos escutando, nos encontra no Instagram como @falando em cripto. No YouTube, só digitar lá Falando em Cripto, que você vai achar todos os episódios até hoje que já gravamos. Esse sobe amanhã. E o meu Instagram, @IamFernandoGouveia. @IAMFernandoGouveia. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.